Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Fortcap e continuando a nossa série de vídeos sobre convecção natural, nesse vídeo nós vamos falar da convecção natural quando você tem cilindros e esferas, que estão imersos num fluido e estão trocando então calor por convecção natural. Tá? Ali na descrição do vídeo vai deixar os vídeos anteriores. Tá? Seria interessante vocês tomarem tempo em assistirem esses vídeos mais ou menos na ordem, porque a gente vai reusando conceitos aos poucos. Tá? Eu estou tentando deixar os vídeos os mais independentes possíveis, mas às vezes tem que parar e reassistir um vídeo anterior. Tá? Então, quando a gente tem cilindros e esferas, depende da orientação do cilindro. Então, uma situação seria se o cilindro for vertical. Tá? E quando o diâmetro é muito grande, do ponto de vista da camada limite, ela não vê essa curvatura. Então, a gente consegue usar uma correlação de placa, usando a área do cilindro como área, e a altura aqui do cilindro como comprimento característico, esse L aqui. Tá? Então, muitas vezes, você tem esse tipo de situação. Tá? O que quer dizer um diâmetro muito grande? Seria essa situação aqui. Tá? É quando a relação diâmetro sobre comprimento é maior do que esse número, onde aqui é o número de Grashof, tá? Que eu estou assumindo que vocês já conhecem, vocês já tiveram alguma aula de introdução à convecção natural. Tá? Bom, quando o cilindro é horizontal, o que é bem característico é a camada limite formar essa pluma aqui, se o cilindro tiver mais quente. Se ele tiver mais frio, a pluma vai ser descendente. E o que acontece com o coeficiente de transferência de calor e o número de Nusselt local é que ele vai caindo. Por quê? Porque a camada limite vai crescendo. Então, por exemplo, nessa pluma aqui, o cilindro não está conseguindo trocar calor com o ar em volta, porque tem uma baita região de fluido intermediário aqui. É por isso que o Nusselt vai caindo. Tá? O que interessa para a gente é o Nusselt médio. E o Nusselt médio a gente resolve dessa maneira aqui. Tá? Então, uma expressão Nusselt como função de Rayleigh e Prandtl. Já devem ter observado que isso aparece em todas as geometrias. Tá? Cuidado aqui com a validade. As propriedades são calculadas na temperatura de filme, que é a média entre a temperatura da superfície do cilindro e a temperatura do fluido ambiente. Certo? Para o caso de esferas, também tem uma outra correlação bem apropriada para esse tipo de situação. Tá? O mesmo procedimento, a pluma, só que agora ela é meio que simétrica. Por isso que mudam os coeficientes. Certo? Então, sobre convecção natural em cilindros e esferas, não tem muito mais a falar. Tá? Vamos resolver aqui um exercício. Então, um problema bem típico de convecção natural em cilindros. Diz uma tubulação horizontal com 12,5 mm de diâmetro e uma temperatura superficial externa de 240 graus Celsius está localizada no interior de uma sala cujo ar se encontra a uma temperatura de 20 graus Celsius. Estime a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento do tubo devido à convecção natural e à radiação. Isso é uma junção bem comum, porque quando a convecção forçada é fraca, os efeitos de radiação acabam aparecendo. Tá? Mas como será que é a magnitude das duas coisas? Então vamos ver. Tá? Então a gente tem aqui um cilindro de diâmetro aqui D, ele está numa temperatura Ts e está numa temperatura T infinito. Tá? O ar em volta dele está numa temperatura T infinito. Então como é que seria a troca de calor por convecção natural? Então, vou colocar assim, convecção natural, por unidade de comprimento. Então, isso aqui seria um H médio. A área do cilindro
por unidade de comprimento, né? Isso é o perímetro do cilindro, que dá π vezes o diâmetro, né? A área superficial, tá? É TS menos T infinito, onde o H vai ser o Nusselt, baseado no diâmetro, vezes o K na temperatura de filme, sobre o diâmetro, né? E o Nusselt do diâmetro, a gente vai usar essa correlação aqui, né? Em função do Rayleigh e do Prandtl, né? Daí tem que calcular todas as propriedades, né? O comprimento característico é o diâmetro, tá? Então esse seria o de convecção natural. Como que é o calor de radiação? Tá? A gente tem que fazer um modelo aproximado. Então, eu vou assumir que o cilindro é muito menor do que o ambiente, tá? Então, não tem efeitos de forma, tá? Toda a radiação está incidindo sobre o cilindro de maneira uniforme. E vou assumir que a emissividade do cilindro vai ser 1, tá? E seria o caso mais crítico, né? Para a gente comparar as magnitudes. Então, essa radiação seria a constante de Stefan Boltzmann, tá? Vezes a área, vezes a diferença de temperatura, só que na quarta. Então, Ts na quarta menos T infinito na quarta. Tá? Onde essa constante é 5,67 vezes 10 na menos 8 watts por metro quadrado Kelvin, na quarta. Tá? E a área aqui é por unidade de comprimento, né? Então, a área também é πd, né? Esses calores aqui são todos por unidade de comprimento, tá? Então, eu montei aqui, pessoal, um programa em Python para facilitar os cálculos, tá? Só para a gente já ir digitando aqui. Então, como eu expliquei nos vídeos anteriores, eu tenho aqui umas expressões que são correlações para as propriedades do ar, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei uma tabela e usei o método dos mínimos quadrados para ajustar curvas, tá? Curvas polinomiais, né? Uma constante vezes a temperatura. Aqui tem temperatura e temperatura ao quadrado. E aqui na condutividade tem um termo de temperatura ao cubo. Tá? As temperaturas em Kelvin, né? E as unidades estão colocadas aqui, tá? Que são essas funções aqui, tá? E eu tive que complementar aqui a viscosidade cinemática, é a viscosidade dinâmica sobre a densidade, né? Ou seja, vezes o volume específico. Aqui a difusividade K sobre ρ Cp, né? E sobre ρ é vezes a velocidade, né? E o número de Prandtl é viscosidade sobre difusividade, tá? Então essas expressões são usadas, né? A gente vai analisar aqui o cilindro e eu implementei aquela correlação do Churchill, tá? Nessa função, tá? Então essa expressão aqui, 0,60 mais tal, é essa expressão aqui. Tá na forma de uma função ali para a gente facilitar os cálculos, tá? Então, vamos fazer os cálculos. Então, quais são as constantes que a gente tem? O diâmetro é 0,0125, né? 12,5 milímetros. A superfície está a 240. Só que vamos deixar já tudo em Kelvin, né? Porque a gente vai precisar na hora de calcular a radiação. A temperatura ambiente está a 20, também em Kelvin. Então, a temperatura de filme é essa média. Também está em Kelvin, né? Então, a gente vai precisar da constante π, né? E daí aqui a gente tem que usar uma biblioteca de matemática aqui. Bom, então vamos lá. O Nusselt, primeiro eu vou precisar do Rayleigh, né? Então a gravidade é 9,81, o beta é 1 sobre TF, né? A constante de coeficiente de expansão. Para os gases é o inverso da temperatura. Preciso do ΔT, que é
Ts menos T infinito. Vou precisar da difusividade, então eu vou usar aquela função, tá? Que é a mesma coisa que ler numa tabela, pessoal, não tem nada de diferente, né? Eu só estou facilitando aqui a programação. Então, o Rayleigh é G vezes beta vezes delta T vezes o diâmetro ao cubo sobre a viscosidade vezes o alfa. Daí eu vou precisar do Prandtl. O Nusselt, então, é essa função aqui, né? Aquela expressão. Tá, então, com aquelas constantes ali. O H é o Nusselt vezes o K sobre o diâmetro, e eu não calculei o K, então o K eu vou pegar aquela expressão e vou calcular em TF. Então, o calor de convecção natural é H vezes o π, daí eu preciso usar aquela biblioteca, então math.py, vezes o diâmetro vezes o ΔT. Agora vamos para... vamos já calcular aqui. Então, esse calor por convecção natural dá 102,6 watts por metro, né? Tá por unidade de comprimento. Agora vamos calcular a radiação. Então, o sigma é 5,67 vezes 10 na menos 8. Que é só o que eu preciso. Daí o calor de radiação, então, vai ser sigma vezes π vezes d, vezes agora as temperaturas. Então, Ts na quarta e a temperatura T infinito na quarta. E o QR dá 137,8 watts por metro. Então, cuidado, né, ao ignorar efeitos de radiação. Né? Aqui a radiação tem a mesma magnitude, né? Ela é até um pouco maior, tá? Esse valor ele está para cima mesmo, né? Porque a gente não considerou os efeitos de forma, né? A gente não considerou o tamanho do cilindro e a gente não considerou a emissividade da superfície, tá? Então tá um chute um pouco para cima. Mas mesmo com esses fatores, né, vai dar próximo da convecção natural, né? Talvez vai dar um pouco menor, mas não vai dar desprezível em relação à convecção natural. Tá? Então, cuidado, né, na hora de analisar problemas de convecção natural, tá?